Olá, graça e paz, ovelhinhas, queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou passando aqui agora para desejar ou para determinar que você tenha uma semana abençoadíssima. Semana esta que está iniciando a partir do dia de hoje. E que você tenha uma semana de portas abertas, uma semana de vitória na sua vida. Que você possa ver a grandeza de Deus sobre a sua vida. Porque é isto que certamente Ele irá fazer na sua vida. Coisas grandes. Hoje tivemos aqui um culto abençoadíssimo, a casa do Senhor lotada de adoradores, homens e mulheres que não abrem mão de estar na presença do Senhor, que não abrem mão de cultuar ao Deus que é digno de receber todo louvor e toda adoração, coisa que o mundo não faz. O mundo tem prazer de estar nos estádios de futebol, tem prazer de ir para as praças, os shows, mas o povo de Deus tem prazer de estar na casa e na presença do nosso Deus. E hoje houve festa no céu, pessoas entregando a vida para Jesus, se batizando. Então não há preço, nada vale mais do que uma alma se rendendo a Cristo. Esse é o privilégio que Ele nos dá, pessoas testemunhando a glória de Deus. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você tenha prazer de servi-lo, de adorá-lo, e que você reconheça que este é o maior de todos os privilégios que Deus deu ao ser humano. O privilégio de chamá-lo de Pai, o privilégio de chamá-lo de Senhor, o privilégio de estar na casa dele, na presença dele, e apresentar a ele as nossas demandas, as nossas causas. Olha que privilégio que Deus nos dá. Ele mesmo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados. Isso o homem não pode fazer por mim e por você, ao contrário. Quando o homem percebe que você tem problema, ele quer distância de você. Mas Deus é diferente de tudo e de todos. Ele nos chama para perto dele. Ele quer fazer justiça na nossa vida. Pois está escrito: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite. Olha que oportunidade Deus está nos dando. Mas a pergunta é: você tem se achegado a Ele? Você tem clamado? Você tem se colocado diante da presença dEle? Porque nada vai acontecer na sua vida sem uma atitude sua, sem você se levantar. O profeta Jeremias estava dentro do cárcere, mas não clamava, não tomava uma atitude. Mas Deus aparece e disse: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ou seja, Jeremias clama a mim, busca a mim,
porque eu tenho algo grande para fazer na sua vida. Mas isso só será possível a partir do momento que você se colocar em oração na minha presença, que você se levantar e passar a buscar, a orar de maneira incessante, de maneira persistente e perseverante, como aquela viúva fez. Juiz, julga a minha causa. E o juiz dizia para ela: não, eu não vou julgar a tua causa. Mas ela não parou. Talvez você que está me ouvindo agora, talvez você tenha parado de orar, tem parado de crer, tem parado de adorar, porque você orou, porque você pediu, e aparentemente nada aconteceu, e você achou que Deus não estava olhando para você, e você não entendeu que Deus ele está vendo a sua perseverança. E se você não persevera, você está mostrando que você não é digno das bênçãos do Senhor. Na verdade, ninguém é merecedor das bênçãos dele. Ninguém é digno das bênçãos do Senhor. Mas a nossa perseverança, a nossa insistência em clamar, em orar, em buscar, está dizendo o seguinte para Deus: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu creio nas suas promessas. Eu sei que eu não sou digno das suas bênçãos, porque eu sou um pecador, sou pequeno, insignificante, um miserável pecador que eu sou. Mas a minha perseverança, a minha insistência é para dizer para o Senhor que eu creio na sua promessa, e só o Senhor pode fazer justiça na minha vida. Pois a palavra diz que só havia um juiz naquela cidade. Então aquela viúva não havia para onde correr, não havia ninguém mais para ela recorrer. A única saída dela era que aquele juiz julgasse a causa dela. Porém, o juiz disse que não iria julgar. Mas a mulher olhou e falou: mas para onde eu vou? A quem eu vou recorrer? Eu tenho uma causa, e só existe um juiz. Então eu não tenho outra opção. Ainda que ele disse que não vai me atender, eu não vou desistir, eu não posso desistir. Eu não posso parar, porque se eu desistir, eu serei um fracassado. Os problemas vão me vencer, a doença vai me vencer, a crise vai me vencer, e eu não serei vencido, eu não serei derrotado. Então, a única saída que eu tenho é a perseverança. Eu vou continuar batendo na porta desse juiz, porque eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas uma coisa eu sei: ele vai julgar a minha causa. E essa mulher viu a resposta da perseverança. Ninguém merece nada, mas a sua perseverança vai trazer o favor de Deus para a sua vida. Muitos têm desistido, muitos têm se esfriado na fé, no amor, muitos têm se corrompido, muitos têm se vendido para esse mundo, muitos têm se contaminado com as iguarias desse mundo, muitos têm se apostatado da fé. Mas aqueles que perseverarem na presença do Senhor, aqueles que não abrirem mão da vida eterna, da salvação, da vida abundante, da vida plena, da vida próspera, de paz que Deus tem para o seu povo,
então esses verão a glória de Deus na sua vida. Esses verão a justiça de Deus na sua vida. Um dia, um homem de Deus, ele se viu enfrentando uma grande luta. Ele viu que ele tinha uma causa para ser julgado e não havia ninguém capaz de julgar a causa dele. A causa desse homem era tão improvável, era tão impossível, que até mesmo as pessoas mais próximas dele, inclusive a sua própria esposa, disse para ele: desiste, amaldiçoa o teu Deus e põe logo fim na sua vida, porque a tua causa não tem saída, ninguém pode julgar a sua causa. Mas esse homem, ele não pensava como estas pessoas. Os médicos disseram para ele que não tinha jeito, mas ele sabia que havia alguém que era infinitamente maior do que os médicos, do que os poderosos desta terra. Esse homem carregava dentro dele uma certeza: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que existe um Deus. Eu posso não saber aonde ele está. Eu posso não saber aonde é o tribunal dele. Mas eu sei que ele existe. Eu sei que há um juiz capaz de julgar a minha causa. Por isso eu não vou desistir. Por isso eu não vou jogar a toalha. Eu não vou me dar por vencido. Não, eu não vou aceitar a derrota, porque eu sei que há um Deus capaz de julgar a minha causa. E por causa dessa convicção que esse homem tinha, é que ele continuou perseverando. Contra tudo e contra todos, ele continuava crendo. Ele se manteve na sua integridade. Ele não se desvirtuou do caminho da justiça, da fé, mas ele continuava crendo. Até que ele disse assim: olha só, se eu soubesse onde poderia achar. Olha só, esse homem tinha uma certeza muito grande que Deus existe e que Deus poderia julgar a causa dele, mas ele não sabia onde encontrar esse Deus. E ele diz: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal e exporia ante ele a minha causa. Aleluia. Olha o que esse homem está dizendo, igreja. Se eu soubesse aonde eu encontrar o Senhor, eu me achegaria diante do seu tribunal e eu colocaria diante de ti a minha causa, na certeza absoluta que o Senhor é o único que pode fazer justiça na minha vida. Igreja, esse homem não sabia onde encontrar a Deus, mas eu e você sabemos, porque hoje nós temos a revelação. No livro de Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 16, ali vai dizer: perto está o Senhor de todos os que têm um coração aquebrantado. Perto está o Senhor. Deus está perto de você. Deus está do seu lado. Deus está ao lado daqueles que o crer,
ao lado daqueles que o buscam. Deus estava perto dele, mas ele não sabia. Deus está do seu lado, igreja. Apresenta a ele a sua causa, a sua demanda. Diga para ele: o Senhor é o único que pode julgar a minha causa. Diga para ele: o Senhor é o único que pode mudar a história da minha vida. Diga: eu sei que o Senhor é maior do que os poderosos dessa terra. Igreja, se achegue diante do tribunal de Deus, clame pela justiça dele, apresente a ele a sua demanda. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não perca as oportunidades, não perca as chances que Deus está colocando diante de você. É tempo de buscar ao Senhor. Não olha para a circunstância, não olha para o vento, não olha para o tempo, não olha para as distrações desse mundo. Se levante e busque ao Senhor e traga a sua causa. Leve a Deus a sua demanda, apresente a Deus a sua petição e creia que Ele vai fazer justiça na sua vida, que Ele vai julgar a sua causa e todos vão ver a glória dele na sua vida. Deus vai fazer justiça na sua vida. Toma posse dessa palavra. Venha estar conosco, você que é aqui da região de Marília, venha clamar pela justiça de Deus. E você que é de uma cidade distante, de um país, de outra nação, creia nesta palavra. Se achegue diante de Deus. Esteja aqui diariamente nos acompanhando pelas redes sociais. E eu quero que você compartilhe essas mensagens. Eu quero que você seja um compartilhador das boas novas que Deus tem trazido diariamente aqui para todos nós. Faça estas mensagens chegar em todos os lugares, porque o que nós ouvimos aqui vem da boca de Deus. Se apegue a Ele, multiplique esse canal, faça com que esse canal cresça, não para a glória de um homem, mas para a glória de Jesus, e para que almas sejam alcançadas cada vez mais. Multiplique esse canal, multiplique, porque todos aqueles que se achegar diante de Deus, apresentando as suas demandas, as suas petições, verão a justiça de Deus na sua vida. Eu declaro isso na sua vida. Eu declaro a justiça de Deus. Pai, eu abençoo todos os inscritos desse canal, e que esse canal cresça para a salvação de mais almas, que mais almas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, e que tudo isto seja para que o teu nome seja glorificado. Abençoe este povo, abençoe a família deles, abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Compartilhe essa mensagem, se inscreva, faça seus comentários. Que Deus os abençoe. Deus está perto de você. Você crê nele? Então Ele está do seu lado. Você o ama? Então Ele está aí com você. Ele está aí. Invoca-o, coloca diante dele a sua causa e creia que Ele é o grande juiz que vai fazer justiça na sua vida. Fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!